Renovação carismática. Você já ouviu falar sobre a renovação carismática? Você sabe o que é a renovação carismática? Eu sei o que é a renovação carismática. E neste vídeo eu quero falar um pouco com você sobre a história, sobre o que é a renovação carismática e a sua grande importância nos dias atuais. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para que você vá lá no Instagram, no @ que tá aqui embaixo e me siga. Eu tô com um Instagram novo, dedicado à Igreja Católica, dedicado a este canal do YouTube, porque, assim, cada vez mais a gente vai exercendo, essa função aqui do canal do YouTube. Então, que ela expanda para as outras redes sociais. E é por isso que eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, para que me siga também lá no Instagram, beleza? Posso contar com você? Então, agora sim, bora pro vídeo. Na maioria dos vídeos que eu assisto em relação à renovação carismática, muitas pessoas falam sobre 1967, onde nós tivemos um retiro realizado na Universidade de Duquesne, lá na Pensilvânia. E nesse retiro, houve um avivamento muito grande. Mas a história do carismático e dos carismas da igreja não começam aí. E eu gostaria de retroceder para explicar um pouco mais do que é renovação carismática e por que ela é tão importante nos dias atuais. E aí vai fazer um pouquinho mais de sentido para você o que é de fato uma renovação carismática. E o que é essa renovação e qual é a importância dela nos dias atuais. Pode-se dizer que em Pentecostes nós temos um grande start dos carismas da igreja. Quando a gente fala que os apóstolos oravam, rezavam em línguas, sejam elas outras línguas ou línguas estranhas, a gente entende que os dons já existiam desde aquela época. E talvez nós possamos dizer que muito antes dos dons existirem, da forma que nós conhecemos atualmente, eles já até existiam. O fato de você conversar com Deus, o fato de você acreditar que aquele dom que foi dado a você, você pode exercitá-lo, também são dons. Como Moisés, não tem como eu não dizer que Moisés tinha dons e carismas que faziam com que ele tivesse aquela fé e não deixasse abalar por nada. Porque se ele fosse um cara de razão, ele não teria aberto o mar com um cajado. Isso precisa de uma fé, de um carisma, de um contato com Deus que não é tão comum. A gente sabe que não é tão simples. Precisa existir uma fé exagerada para que aquilo aconteça. E os carismas nada são do que você usar essas ferramentas que foram dadas pelo Espírito Santo para que elas sejam realmente utilizadas com mais veracidade. Entende-se que os dons foram dados para nós no nosso batismo. Então nós recebemos os dons. Eles estão em nós. Agora, se nós vamos usá-los ou não, depende muito do que a gente acredita ou não acredita. Em Pentecostes, a gente pode dizer que a gente tem esse start, porque aí, Jesus está subindo aos céus e o Espírito Santo fica com o povo. Porque hoje nós estamos na época do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vive em nós. O endereço dele, o CEP do Espírito Santo, são os corações dos fiéis a Deus. Então ele está ali, simplesmente em cada pessoa. E Deus usa as pessoas como bem entende. É o querer do Espírito Santo para cada pessoa, para que ela utilizasse esses dons. Então a gente vai olhar e ler Atos dos Apóstolos e vai entender que os apóstolos curavam, que os apóstolos expulsavam demônios, falavam em línguas. Eles utilizavam os dons para que a igreja começasse a existir, os primeiros grupos, as primeiras pessoas se convertendo ao cristianismo. Ali começou a Igreja Católica. Aqui a gente começa a dar esse start inicial dos dons e dos carismas, porque nessa época os dons eles eram muito utilizados. Na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, nós começamos a entender um pouco mais sobre os dons e os carismas. Existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existem diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é concedida a manifestação do Espírito para o bem comum, pois por meio do Espírito a um é dada uma palavra de sabedoria e a outro uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito.
A outra ainda, no mesmo Espírito, é dada a fé, e a outro os dons de cura, no único Espírito. A outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas, a outro o dom de interpretar as línguas, mas é o único e mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo seus dons a cada um conforme ele quer. Então, significa que todos nós temos os dons do Espírito. Está intrínseco aqui na palavra. Contudo, Deus usa o Espírito como quer. Então, o Espírito age sobre nós e cada um tem um dom que talvez seja maior. Isso é o querer de Deus. É Deus quem escolhe como Ele usa cada um de nós. Ou seja, em Atos nós podemos dizer que existia sim ali um movimento muito forte em relação aos dons e os carismas. Isso aqui está claro na Bíblia. O que acontece e por que isso diminui? O tempo passa e alguns grupos começaram a exagerar. Alguns grupos heréticos começaram a falsificar alguns carismas, começaram a falsificar experiências. E pior do que isso, alguns grupos começaram a dizer que quem não usava esses dons não poderiam ser considerados cristãos. Isso fez com que a igreja olhasse com maus olhos a uma grande heresia. De fato, esse exagero fazia com que se tornasse, sim, uma heresia. E a igreja reunida começou a excluir as pessoas que cometiam essas heresias, fazendo com que os dons focassem apenas naqueles que fossem escolhidos por Deus, como os santos. Então, acabou que durante séculos e muitos séculos, os dons viraram propriedade exclusiva dos santos. Mas como a gente leu, os dons eram dados a todas as pessoas e não somente aos santos. Por isso nós entendemos que os dons são dados a todos nós e não apenas aquelas pessoas que são santas. Porque a santificação nada mais é uma pessoa que usou dos seus dons, foi santa enquanto homem ou mulher e a partir disso se tornou uma pessoa santificada por Cristo. Mas os dons do Espírito sempre estiveram nela, como está em cada um de nós. E assim a palavra nos diz. Para falar sobre a renovação carismática, nós precisamos pular muitos séculos. Mas eu tenho um ponto interessante que é uma palavra do próprio Santo Agostinho falando em relação aos dons e os carismas. Porque existe uma observação de Santo Agostinho, e eu, assim, sou uma pessoa que estuda muito Santo Agostinho, eu gosto muito da forma que ele explica, da forma que ele sempre foi cético e ao mesmo tempo foi entregue a Deus de uma forma que é inigualável. E aí eu posso avaliar essa forma de Santo Agostinho pensar na época como algo talvez equivocado da parte dele. Porque Santo Agostinho disse assim: esses dons foram úteis para o início da igreja, pois era necessário que o Espírito Santo se manifestasse assim, visivelmente. Mas quem agora espera que aqueles sobre os quais impomos as mãos recebam o Espírito Santo com a evidência de falarem em línguas? Então, Santo Agostinho acreditava que aquele momento da igreja era um momento importante, o momento de Atos dos Apóstolos, porque o povo precisava conhecer a igreja. Mas naquele momento, nos primeiros séculos, nos próximos séculos, já não era tão necessários os dons e os carismas da igreja. E é por isso que eles diminuíram, né? Então, as pessoas e os cristãos, os católicos, falavam muito pouco dos dons e os carismas que já foram concedidos a nós. Porém, por conta desse exagero desses grupos, acabou diminuindo de fato. O que Santo Agostinho, neste caso, podia ter, de certa forma, um equívoco, seria que os dons não eram mais necessários. Mas na minha avaliação, isso só representa a época que Santo Agostinho fala. Existe uma limitação dele porque ele fala pela época dele. Talvez ele seja um dos maiores filósofos que nós já vimos, óbvio. Mas nós temos que entender também que além dele ser um filósofo, ele também era uma pessoa carnal como qualquer outra. E que tinha a limitação do seu próprio tempo. Mas quando nós passamos todos os séculos, nós vemos as igrejas protestantes. E aí a gente entra
numa linha pentecostal que resgataram esses dons e os carismas que eram aqueles que foram utilizados lá nos primeiros séculos em Atos dos Apóstolos. Agora, então, os pentecostais começaram a utilizar esse dom em suas igrejas. Mas aí é que está. Agora sim nós podemos falar sobre aquele retiro espiritual na universidade. Esses jovens, eu acredito que eram os jovens do seminário, eles entraram em êxtase porque eles tiveram um contato com os dons do Espírito Santo. E isso para eles foi extraordinário. Eles tiveram um momento incrível. E isso fez com que eles se apaixonassem por esses dons e por esses carismas da igreja. Logo, eles precisavam entender melhor o que estava acontecendo. Naquele momento, em 1967, existiu uma busca por alguns grupos da Igreja Católica pelos protestantes, que era para entender um pouco mais sobre esses dons e os carismas. Dizem as histórias que quando os protestantes explicaram um pouco mais sobre esses dons e os católicos entenderam um pouco mais e receberam aquilo, os protestantes pediram para que eles se convertessem agora e deixassem de ser católicos. E o que eles disseram foi: jamais deixaria de ser católico. O Espírito Santo verdadeiro jamais me pediria para deixar de ser católico. E esse foi um ponto importante. Por quê? Esse aqui é um ponto chave para mim, porque algumas pessoas acreditam que a renovação carismática na Igreja Católica, ela vem para fazer com que as pessoas se tornem protestantes. Mas eu digo para você com toda tranquilidade, porque aqui eu tô falando de um ex-protestante, que é o contrário. E não existe nada em relação à renovação carismática que atraia para a Igreja Protestante. Até porque aqui nós estamos falando dos dons e dos carismas que fazem com que você adentre ainda mais a religião e a Igreja Católica. E aqui esse é o ponto muito interessante, porque lá em 1967, as pessoas elas estavam no início de tudo isso. Era um começo. Então a renovação carismática ela começa ali, porém a gente sabe que é só a renovação quem começa ali. Os carismas já existem, sempre existiram. A gente só está falando de algo que já está descrito, está em nós. Porém, nós tínhamos deixado esses dons de lado e agora nós estamos resgatando esses dons para que eles sejam usados, para que eles sejam utilizados hoje em dia. Porque agora, e aí sim, analisando o que Santo Agostinho disse, é que naquele momento não era mais necessário falar sobre os dons, já que nós já tínhamos todas as certezas e toda a razão de que Deus era Deus, Jesus era o nosso grande Salvador, Cristo é Cristo, isso não tinha dúvida. Nós vivemos hoje num momento em que os dons eles são importantes quanto foram lá em Atos dos Apóstolos. Até porque, olha o mundo que nós vivemos hoje em dia, olha as coisas que nós enfrentamos, as heresias, as traições, as mazelas do mundo, as guerras, tudo que vem acontecido hoje em dia só demonstra o quanto nós precisamos que o Espírito Santo age em cada um de nós. Por isso que é tão importante nos aprofundarmos cada vez mais. E a renovação carismática, ela resgata isso dentro da própria Igreja Católica. Então algumas pessoas vão olhar porque ela, inspirada naquele movimento pentecostal, parece ser um movimento protestante, mas de forma alguma seria. Na verdade, o movimento da renovação carismática é um movimento católico, apostólico romano e de muita profundidade. Só para vocês entenderem, a própria renovação carismática, a RCC, combate a teologia da libertação até os dias atuais. Não combateu no passado, combateu, mas combate até hoje. Então a renovação carismática ela é extremamente importante para a Igreja Católica. É a porta de entrada para muitos. As pessoas não têm noção quanto a renovação carismática converte dentro da Igreja Católica e alguns estão falando que eu só quero ser tradicional. O tradicional talvez seja um segundo passo para aquele que inicia na renovação carismática. E eu acredito que por isso que muitos católicos tradicionais hoje
criticam por conta desse medo em relação à renovação carismática, porque ela aborda de certas formas diferentes. Então, a renovação são pessoas que cantam muito, são muito alegres, são carismáticos, né? Cá entre nós. São aquelas pessoas que vão orar em línguas, que vão ter os dons, vão trazer profecias, vão curar, né, vão libertar. Cura e libertação são dons extremamente importantes dentro da Igreja Católica, da renovação carismática. E é por isso que os dons são tão importantes e tão utilizados hoje em dia. E aí eu digo, e uma coisa que eu aprendi ali dentro, quando as pessoas pensam que existe uma conversão ao protestantismo em relação a quem está na renovação carismática, o inverso acontece porque quem está dentro da renovação se aprofunda dentro da igreja e dificilmente muda, dificilmente ela vai simplesmente abandonar a igreja, porque a renovação abre um portfólio da Igreja Católica, que assim, não sei se quem tá de fora consegue ter uma noção de tudo isso, mas as comunidades são fortificadas, são fortalecidas. Eu faço parte de um grupo que chama Comunidade Raio de Luz. É mais que um grupo, é uma comunidade. Hoje em dia, uma comunidade tem mais de 30 anos. Se eu não me engano, fez 30 anos esse ano de 2025. E a renovação carismática lá, né, no meu grupo, ela faz com que nós realmente utilizamos os dons. Mas você não chega lá e começa a utilizar. Entende que você precisa passar por um processo muito grande. E isso é uma coisa muito legal, porque olha quanto a igreja e quanto a comunidade se esforça para que os fiéis realmente se aprofundem na fé. Você faz retiros de primeiro anúncio, você entra para uma escola da fé, você faz retiro de dons, você continua na perseverança, depois você entra, né, na comunidade como um servo e começa a servir e utilizar esses dons, dependendo daquilo que o Espírito Santo quer usar em você. E esse sentimento vem do seu próprio coração. Lembra daquilo no começo que eu falei que o CEP do Espírito Santo são os nossos corações? Está aqui. É realmente entender que o Espírito Santo age sobre nós. E os dons também estão em nós, desde a confirmação do nosso batismo. E aqui vai um ponto especial, porque eu estive num retiro de dons. Neste último final de semana, né, da postagem desse vídeo, eu estava num retiro de dons, onde os dons foram muito trabalhados. Os dons de língua, dons de cura, dons de palavra de ciência, palavra de sabedoria, enfim, tudo isso foi muito falado ali. E a gente começa a realmente se aprofundar mais na fé, de certa forma que a gente começa realmente a expandir. É como uma torneira aberta, sabe? A gente, quando não utiliza os dons, nós somos só uma torneira, mas estamos fechadinhas, enferrujadas. E o meio carismático, os carismas, faz com que nós abrimos essa torneira e aí a água possa sair de verdade dali de dentro. E é por isso que eu acredito que realmente é muito bonito. Agora, existem diversos grupos carismáticos, existem grupos que são mais exagerados, existem grupos que são menos exagerados, existem grupos que utilizam determinados dons e outros que utilizam mais outros dons, mas a verdade é que a Igreja Católica reconhece os dons e os carismas. São João Paulo II foi um papa extremamente importante para o meio, para a renovação carismática, porque foi através dele que a renovação se fortaleceu no mundo todo. Então a gente pode falar que hoje em dia você encontra comunidades carismáticas em todo o mundo. Ela pertence à Igreja Católica. Então isso não é mais um problema. Mas sim, ainda existem perseguições, ainda existem muitas pessoas que são contrárias à renovação carismática porque dizem que parecem protestantes. Mas na verdade eu posso dizer assim com muita confiança, mesmo que futuramente eu possa até me tornar mais tradicional, porque eu não controlo tudo, mas ao mesmo tempo eu posso dizer que a renovação carismática foi a que me recebeu de braços abertos, foi a que me fez se aprofundar mais, a conhecer mais, a estudar os santos, a estudar tudo em relação à igreja de forma mais efetiva, de forma mais aprofundada. E graças a todo esse carisma, hoje eu tô aqui gravando no YouTube. Eu agradeço muito a comunidade que eu frequento, que é a Raio de Luz, porque é graças àquela força que foi dada desde o primeiro anúncio que hoje eu tenho a capacidade de vir aqui. Tá até mais relacionado que só a catequese, porque a catequese tem uma importância
gigante no processo de conversão. Porém, a gente pode dizer, eu posso dizer que o meu retiro de primeiro anúncio foi o que me despertou enquanto alguém que precisava de um empurrão, né? Então, esse carisma, a vontade, o desejo de falar mais, de usar, né, desse dom que talvez eu esteja exercendo ele aqui, de eu fazer isso aqui no YouTube. Você acha que eu não tenho medo de fazer, de falar do julgamento das pessoas, do julgamento até de familiares? Porque eu tô sendo católico em meio protestante. Não é fácil para mim. Então eu aceito esse desafio que vem de dentro, não vem de fora. É do Espírito Santo, ele fala mais alto do que eu. Então eu preciso usá-lo com toda a força, com toda a fé, porque a fé vai além da razão. Aquele católico que só vê a razão, ele está muito limitado. E os carismas, eles nos abrem leques para que a gente possa ter mais fé e resgatá-la. Então você não acredita que a intercessão que você tem pelas pessoas por sua oração não pode realizar curas? Nós acreditamos que sim. Então, desde que você fortifique este dom, desde que você fortaleça ele, porque ele não é seu. O dom não é seu, o dom não é do seu corpo. O dom é do Espírito Santo, pertencente a ele, não a você. Se você fala em línguas, não é você quem fala, é o Espírito Santo que fala através de você. Então são dons do Espírito que são importantes para o nosso processo de conversão na fé e que expandem a nossa fé de forma muito mais efetiva. Vamos voltar lá atrás? Qual era a fé de Moisés para que o mar se abrisse? É uma fé que não tem igual, cá entre nós. É a mesma fé que você tem que ter, mas você não tem essa fé, porque você não exerce os dons e os carismas. Então, é muito necessário que isso seja exercitado, que isso aconteça realmente, para que você chegue lá. Então, você exercitar os seus dons e os seus carismas faz com que você atinja algo que você não tenha coragem hoje, mas você tem ele. Você tem, está em você, intrínseco em você. Faz parte da sua vida. Então, não tem por que condenar uma renovação carismática que fortalece a igreja. Fortalece, olha o movimento, olha como é lindo. Agora, a gente precisa olhar sim para exageros. Porque quando eles acontecem, a gente precisa olhar com muita atenção e muito cuidado. Porque a gente entende que é uma linha delicada, mas a gente entende que esse avivamento do Espírito Santo em nossas vidas é muito importante. Ele existe hoje porque o povo precisa. O povo está disperso. Eles estão indo para religiões estranhas, estão cultuando deuses estranhos, estão buscando uma fé sem razão, uma fé sem a verdade inclusa. E aí eles estão perdidos. Jovens que estão perdidos nas drogas, na pornografia, em coisas ruins que estão destruindo eles. Por quê? Porque estão contrários a esse avivamento. O avivamento do Espírito Santo ele é necessário hoje, como era necessário em Atos dos Apóstolos. Porque a fé está sendo esquecida, a igreja está perdendo sua força. E neste momento, pessoas como eu e você precisam utilizar desses dons e desses carismas. E é por isso que eu defendo a renovação carismática, por entendê-la, as suas razões. Ela exerce uma missão tão grande, que a gente tem que entendê-la como realmente importante para os dias de hoje. Então a renovação é isso. Como eu gosto de ouvir, de ver, de sentir os dons da renovação, os dons carismáticos que vêm do Espírito Santo. E isso só me faz querer me aprofundar mais. Pode ser que daqui a alguns anos eu seja mais tradicional e que eu tenha feito todo o trabalho carismático, convertido aqueles que precisavam e feito tudo isso. E ali talvez, agora eu sou tradicional, mas eu nunca posso esquecer que essencialmente eu sou carismático. Não é só agradecer, que eu agradeço muito aos carismáticos que me fizeram ser quem sou hoje, mas que você nunca deixe de ser carismático, porque o carisma está dentro de você, não está fora. Ele não se apagou. Você pode diminuí-lo,
aí é com você. Mas ele nunca deixou de existir em você, porque os carismas não são obras tuas, são obras de Deus. Que tema forte! Ou eu vou ter que fazer o vídeo, eu vou ter que fazer parte 2 da renovação carismática. Não é possível que eu consiga entregar tudo num vídeo só, é impossível. Tô aqui, tô terminando esse vídeo, já sei que eu vou precisar fazer uma parte 2. Mas antes eu gostaria de fazer um grande pedido para você. Que você entre no primeiro link da nossa descrição na nossa comunidade de Volta a Roma. A nossa comunidade que nós estamos iniciando agora. Para você que está com medo, para você que tem dúvidas, para você que quer entender um pouco mais sobre a Igreja Católica, acesse o primeiro link que você vai entrar na comunidade no nosso WhatsApp. Então eu vejo você lá na comunidade. Primeiro link fixado também nos comentários. Antes de finalizar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, comente, eu vejo todos os comentários. Eu preciso do seu like, eu preciso que você colabore para que eu possa chegar em mais pessoas. A conversão começa aqui, mas não acaba aqui. Ela continua nas paróquias, nas comunidades, enfim. É importante que nós façamos esse sacerdócio. Então, apoie o meu canal, pelo menos se inscrevendo, porque não custa nada. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!